você chegar mais perto. Prático, né? Não é meu, mas eu sei que é de microfonia de $10, $5. Eu tenho uns bons que eu trouxe da América, mas eu não tenho cabo para ligar. Eu trouxe o tripé do microfone, etc., mas eu não tenho que comprar o cabo. Sem fio? Não, com fio. São as motivações. Então, seria uma boa questão, depois de a gente ter falado de quais são os nossos desejos, as categorias de desejos que nós, seres humanos, quase sempre perseguimos, né? Perseguimos seria a palavra mais própria. E seria interessante, dentro de cada um de nós, a gente tentar compreender e fazer um inventário silencioso de saber quais são os meus valores de vida, quais são os meus desejos, os desejos que guiam a minha vida, né? Que me guiam, quais são os meus valores. Porque esses valores vão naturalmente definir os nossos desejos, as nossas ações e vão produzir vasanas, registrações ou tendências de repetir aqueles mesmos desejos. Então, é por isso que se fala que o objetivo do buscador espiritual que realmente quer a liberação é aquele de cultivar uma vasana ou cultivar o desejo através de uma ação, né, que produz uma tendência por querer mais daquela ação que é uma vasana por espiritualidade, uma vasana por desejo por moksha, não simplesmente um desejo por coisas, pessoas, situações de vida, não simplesmente desejos por objetos de segurança, prazer ou virtude, mas desejo pela liberação. Né? Então é tudo uma questão de vasanas, de cultivar isso e ela vai crescendo. Você vai desenvolvendo um valor por isso, você vai colhendo os frutos daquela ação, você vai percebendo a sua vida se tornar sempre mais calma, tranquila, serena, você é uma pessoa mais centrada, mais equilibrada, com mais paz mental, você começa a responder aos estímulos da vida de modo mais inteligente e adequado, quando você vê sua vida está sendo transformada, dá um ponto de vista do Jiva. É um Jiva que ainda se sente limitado, etc., mas muito mais tranquilo, feliz e sereno. E a gente precisa desse instrumento sutil, muito tranquilo, sereno, de modo a contemplar e realizar aquilo que nós somos, sempre fomos e sempre seremos, que é a nossa verdadeira identidade como consciência universal. O Vedanta não fala dos desejos pelo motivo exatamente, porque também não quer dizer que você, conforme você vai preenchendo os seus desejos, é que você vai estudando espiritualidade, não tem essa regra, né? Olá, boa tarde. Desculpa do atraso, mas eu tenho repouso. A senhora quer sentar na sua poltrona aqui? Não, eu estou bem aqui. Gente. Obrigada. A gente troca aqui, senhor. Não, pode ficar você. Faz favor. Fico perto de você. Você conheceu a Dona Ruth? Não? Conheci ontem. É ontem, ontem. Então, você dizia... Porque é que acho que é a segunda vez que eu escuto falar dos desejos.
Desejos, três. Meu pai gostou dos sinal sobre desejos. Eu vi uma conversa de boteco nos desejos. Quais deles? Quais desejos? Não, então, é porque esclarece algumas coisas. Muito né? esclarece. Todo mundo tem os desejos, né? Mas na verdade, assim, por que o Vedanta trata dos desejos, né? Porque não é numa ordem que você vai suprir os seus desejos que você vai buscando pela liberação, não necessariamente. Tem gente que não completa os desejos e já está buscando por promotion. É, naturalmente. Aqueles que não completam os desejos é porque quase que completamente nasceram já sem aqueles desejos, nasceram mais puros. Aqueles que fogem, reprimem ou suprimem os seus desejos porque eles se sentem derrotados pela vida, em outras palavras, como um escapismo, como uma fuga. Eu quero tanta coisa, mas porque eu sou um fracasso, porque eu sou muito tamásico, etc, etc. Eu falo, então, eu abandono esse mundo, eu vou para um ashram, vou vestir aquelas roupas de color ocre, né, ou vermelha, e vou ser um pseudo renunciador, né? Mas aquilo ali é um renunciador falso. O mundo espiritual, especialmente na Índia, tem muitos desses. Eles são mendigos disfarçados de renunciadores, entendeu? Eles não quiseram confrontar o mundo com os seus próprios desejos. Então, tudo depende do que existe por trás disso. Agora, por que o Vedanta ele aborda também os desejos do indivíduo? É porque os desejos é o que constitui os nossos valores de vida. E é importante a gente fazer um inventório para compreender quais são os meus valores e para que eu estou vivendo. Aí o Vedanta começa por aí, dizendo, olha, todo mundo, ninguém coloca uma ação que não seja motivada por um desejo. E as categorias de desejos são essas. Aí existe a quarta categoria, que acontece quando você descobriu que nenhum desses tipos de desejos vão resolver o seu problema. Então requer um processo de amadurecimento, etc, etc. Por isso que o Vedanta, porque a gente tem que compreender o Jiva, porque os ensinamentos que dizem assim, isso aqui é tudo Maya, entendeu? E que na verdade você é além e antes dos desejos, e esquece tudo isso, você não ajuda o Jiva, porque você tem que entrar no mundo do Jiva, de modo que ele compreenda todas essas forças que operam ele, que fazem com que ele funcione de modo limitado, insuficiente, sempre correndo atrás de coisas para se completar. Ele compreende todo esse mecanismo de modo que, através dessa compreensão, essa ignorância seja removida, entendeu? Então, é parte da análise do Jiva. Mas, como você disse, algumas pessoas, elas não precisam ser milionárias, isso e aquilo. Na verdade, as pessoas que chegam ao Vedanta, quase sempre, genuinamente interessadas no Vedanta, elas não são pessoas milionárias. Porque as pessoas que são milionários que fizeram uma fortuna nessa vida ou coisas assim, elas passaram todo o tempo correndo atrás de objetos de segurança, poder, prestígio, segurança econômica, social, etc. Correndo atrás disso e desenvolveu naturalmente uma vassana para aqueles valores, né? Ele desenvolve aquela vassana sempre muito forte. Requer um bom período de frustração e contemplação. Existe um outro ditado que diz, nada falha mais do que o sucesso. Porque, ou seja, numa vida anterior, você tem que ter passado pelo sucesso para compreender que o sucesso não vai resolver o seu problema. Entendeu? Então, às vezes, numa mesma vida, você passa pelo sucesso, aí depois você perde interesse pelo sucesso, você desenvolve uma vassana mais por virtude, aí você acaba desenvolvendo um desejo genuíno pela liberação, entendeu? Pode acontecer numa vida, pode acontecer de uma vida para outra, mas raramente você vê pessoas como aquela pessoa que eu mencionei, que eu conheço em São Paulo, que é um multimilionário, que se interessa pelo Vedanta, mas ao mesmo tempo ele se interessa pelo mundo de fama, prestígio e alta sociedade. Ele quer os dois. Por quê? Porque, na verdade, ele quer apresentar para a alta sociedade dele o mundo dos conceitos magníficos do Vedanta e tirar o crédito para ele, entendeu? Ele quer aquele poder espiritual. Eu desejo por virtude, como tia da minha esposa. Você está com a gente? Tá?
A gente não está usando esse texto, tá? Achei interessante. Você está falando de desejo. Ah, sim, tem desejo. Esse texto aí. Isso aqui é mais ou menos uma introdução dedicada principalmente a você e os poucos outros que estão aqui pela primeira vez, né, em contato com o Vedanta. Isso aqui a gente já falou, segurança, prazer, virtude. Estou passando rapidinho isso. O Kalim disse que ele gostaria que nós entrássemos no texto. So, vamos falar disso aqui um pouco. O Vedanta diz que a descoberta do seu, a felicidade eterna, ilimitada e infinita, ela só pode ser obtida através do conhecimento do ser, né? A gente sabe que esse mundo nada mais é do que nós, indivíduos, contatando o nosso meio ambiente, os objetos de experiência, e através desse contato a gente extrai conhecimento. Às vezes o conhecimento é preciso, é exato, às vezes o conhecimento é deturpado, às vezes ele é confuso e apagado, depende da qualidade da nossa mente, se ela é mais tamásica, mais satívica ou mais rajásica. Mas basicamente a gente contata o mundo dos objetos e extrai aquilo que a gente pode chamar conhecimento, né? Conhecimento pode ser perfeito ou imperfeito, pode ser negado posteriormente ou pode ser absoluto. Na verdade, todos os conhecimentos relativos a objetos, eles são relativos porque mais cedo ou mais tarde eles podem ser contraditos, né? Podem ser contradizidos, contestados. Pode ser contestado, pode ser provados errôneos. Quase todas as descobertas científicas, por exemplo, a gente diz que o Sol nasce no oeste e morre no oeste. Então essa é uma verdade relativa, era uma verdade absoluta no princípio, né? Todo mundo dizia, sim, naturalmente. E aí a gente estabeleceu um calendário, a gente estabeleceu as 24 horas do dia, e tudo isso, né? Até que um dia a gente descobre que não, na verdade, o Sol não nasce no leste e morre no oeste, porque depende de onde a gente está. E, na verdade, o Sol não se move, somos nós que estamos girando. O Sol é no centro, né, do nosso, como é que se chama? Órbita. Então, tudo isso são conhecimentos que são sujeitos a serem negados, ou serem corrigidos, ou serem contestados, né? Então, todos os conhecimentos relativos a objetos, eles são relativos porque eles podem ser negados no futuro. Então, existe esse tipo de conhecimento e existe um conhecimento que é o conhecimento daquilo que não pode ser negado, porque é aquilo que é sempre presente, sempre constante, sempre existente, né? Naturalmente, estamos falando da famosa consciência universal que todos nós somos. Os conhecimentos de objetos, eles podem ser obtidos através do conhecimento direto. Conhecimento direto são todos os conhecimentos obtidos através dos nossos órgãos sensoriais. Então, se a gente vê uma coisa, a gente ouve, se a gente cheira, a gente está obtendo um conhecimento direto, né? Ele foi obtido, extraído através do meu contato direto com um objeto de experiência, com a utilização dos meus 5 órgãos dos sentidos, mais a mente. A mente é tipo o nosso 6º órgão dos sentidos, porque ela é uma integradora ou uma coordenadora de todos os órgãos dos sentidos. Os órgãos dos sentidos captam, né, os estímulos do meio ambiente, eles recebem, não é que eles chegam na nossa mente como o cheiro é esse, a visão é essa, a audição é aquela, o tato é esse. Não, ele vem integrado numa única experiência. E a nossa mente é esse elemento que integra os órgãos sentidos numa única experiência. Faz sentido? Então, todos esses objetos de experiência diretos, eles são obtidos através dos órgãos de sentido. Então, eu vi, eu toquei, eu senti, é um conhecimento direto. O conhecimento indireto são os conhecimentos através de informações que se recebe de outros, através de estudos. São indiretos, você tem que contar
com o conhecimento direto de outros, que depois te explica, você nunca viu uma galinha? Ela é assim, ela tem 4 pernas, um rabo muito longo, né? Aí a pessoa vai contar para você que é galinha. Aí vem o outro e diz, não, eu vi a galinha não é assim, a galinha é uma avezinha assim, que bota ovo. Então uma pessoa vai te dar uma ideia do que seja uma galinha, até que você fica convencido, não, essa é a história que a maioria nos conta. Eu estava brincando disso, mas lá eu morei em Tóquio um período de tempo. Em Tóquio é uma civilização tão distante da natureza, né, nossa, que as crianças em Tóquio, eles chamavam as galinhas de quinó. Porque na escola, etc., eles não tinham mais o conceito da galinha, porque ninguém nunca viu uma galinha. Então eles chamavam a galinha de quinó. Então, no futuro, talvez seja isso. As pessoas vão dizer, mas o que é uma galinha? Aí você tem que oferecer para eles um conhecimento da galinha, que vai ser um conhecimento indireto através de uma informação baseada na história de quem teve contato com essa galinha. Então, existem conhecimentos diretos e conhecimentos indiretos. Todos esses são conhecimentos em relação a objetos de experiência. Justo? Mas existe também um conhecimento que é possível de obter, mas ele não é possível de obter através dos órgãos sensoriais e a mente, que é um integrador de todos os estímulos recebidos através dos órgãos sensoriais. Então, que tipo de conhecimento é esse? Né? Para conhecer o mundo dos objetos, nós precisamos dos nossos órgãos sensoriais físicos e os nossos órgãos sensoriais sutis, que são duas coisas diferentes. Nós temos 3 corpos, o físico, o sutil e o causal. Os nossos órgãos sensoriais, eles existem 5, do ponto de vista físico, a orelha, o nariz, e existe no nosso corpo sutil os nossos órgãos sutis sensoriais. Às vezes a gente tem a nossa audição, do ponto de vista físico, completamente perfeita. Mas no aspecto sutil, existe um defeito no órgão de percepção sutil que não pode ser corrigido através de uma intervenção física. Então, para tudo isso, nós também temos esses órgãos sentidos do ponto de vista sutil também. Então, a gente vê. Quantas vezes que a gente vê uma coisa, mas a gente não vê também, entendeu? Porque tem alguma coisa dentro da gente, uma pessoa, por exemplo, que tem a mente, né, que é o aspecto sutil daquilo que nós somos, essa pessoa da minha família, você vê uma coisa e você não consegue compreender exatamente o que você está vendo, você absorve, você interpreta, você extrai, você vê uma coisa que não é, e vê uma coisa que é quando não é. Você simplesmente tem um defeito no seu aparelho sensorial, em sua dimensão sutil. E tudo isso aqui depende da mente também, porque às vezes a gente tem o nosso órgão de percepção físico em perfeitas condições, o nosso órgão de percepção, seja um desses 5, plenamente funcional, mas a mente que integra tudo isso, ela pode estar distraída ou disturbada. Você está tudo bem, aí você está vendo uma coisa, aí chega alguém e te dá uma notícia que foi uma tragédia. Aí naquele momento, você está ouvindo aquela história, por exemplo, se você está numa sala estudando, né, uma classe muito difícil, você está acompanhando tudo. Aí que você vê, nesses tempos modernos, chega um torpedo dizendo assim, olha, aconteceu um acidente mortal e essa tragédia aconteceu com a sua família. Você permanece na classe, seus órgãos de percepção estão ouvindo, estão vendo o professor, tudo ali. Os seus órgãos de percepção sutis estão recebendo toda aquela informação, mas a sua mente, que é a integradora de toda essa data, ela é tão disturbada que ainda assim o conhecimento não é possível. Então, isso tudo é parte do que a gente chama o mundo do conhecimento, mas sempre em relação a objetos sensoriais, objetos do mundo sensorial que nós podemos contatar e extrair esse conhecimento através dos órgãos dos sentidos físicos, sutis e a mente, que é por trás de tudo isso. Agora, quando nós desenvolvemos esse valor, esse desejo, por um conhecimento que a gente chama do self-knowledge, ou autoconhecimento, ou conhecimento do ser, o conhecimento da verdade,
quando a gente desenvolve esse interesse pelo conhecimento da liberação, conhecimento do ser, a liberação que é decorrente, que é um produto do conhecer que você é, a gente se encontra numa situação mais difícil, né? Porque os órgãos sensoriais e a mente, eles não são os instrumentos que nos servem para para obter esse conhecimento, para assimilar, para contemplar e assimilar esse conhecimento. Só por quê? Porque aquilo que nós somos, como nós dizíamos antes, é a causa e nós somos um efeito, o giro, né? O sujeito aqui, o indivíduo. Então, o que é mais grosso, mais denso, jamais consegue identificar, objetivar a sua causa. Então, a gente se vê naquela situação da história que o Nietzsche contou antes, que Deus criou tudo isso e no final ele estava cansado, ele construiu, né, os seres humanos rapidinho, que ele queria se preparar para descansar no domingo. Chegou no domingo, ele fala, pô, eu criei tudo isso, eu criei os seres mais complexos com intelecto, e eu coloquei todos os órgãos, 5 órgãos de sentidos, todos voltados para fora. Eu podia ter deixado um voltado para dentro, de modo que eles saibam pelo menos quem é o Criador. E, na verdade, que eles nada mais são, em essência, que eu, o Criador. Né? Então, isso para dizer que os órgãos sensoriais são voltados para fora. E para a gente descobrir quem a gente não pode contar nem com os órgãos sensoriais, nem com a mente. Aí a gente fica nessa situação. Né, Dani? Está dormindo? Só um pouquinho, fechei o olho só para não... Eu acordei muito cedo, mas eu estou alegre. Repetindo ontem uma frase, ele criou para mostrar no Vedanta para os homens, porque não tem um órgão de sentido que olha para dentro. A dona tá ligada. Eu quero meu diploma. Então a gente se trova nessa situação. Então a tendência natural do buscador é de projetar o ser universal como um símbolo fora dele mesmo, de modo que esse símbolo possa ser objetivado. Só ninguém pode objetivar o ser universal. Quando a gente fala de buscar o ser, de meditar sobre o ser, contemplar sobre o ser, entendeu? Testemunhar o ser, todas essas práticas, elas significam dizer que você pode buscar o ser através de um símbolo do ser. Então, o símbolo do ser pode ser representado de formas as mais diversas possíveis, né? Existem diversos símbolos do ser. Um dos símbolos do ser pode ser esses deuses da mitologia indiana, ou deuses até mesmo da nossa mitologia, das nossas culturas ocidentais, se projeta num deus. Pode ser o silêncio profundo, pode ser a paz e o amor é um outro símbolo do ser universal. Então você começa a querer direcionar a sua mente, a sua atenção para símbolos, coisas que representem esse ser universal. Mas é impossível você meditar ou contemplar no ser universal, porque o ser universal não é objetivável. Então a gente fica nessa situação. Eu quero descobrir o ser que eu sou, mas ele não é objetivável, ele não pode ser testemunhado, ele não pode ser observado, todos os instrumentos à minha disposição não são adequados e a mente também não é de ajuda. Né? Então, é esse tipo de situação. Ainda a gente vai em meditações e isso e aquilo, e tudo isso são formas inconscientes de projetar um símbolo do ser e começar a meditar. Lembra ontem que a gente falava diversas vezes que o mundo experiencial é um mundo que pensa que o ser universal é um objeto de experiência. E aí eles vão meditando, 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 a mente vai ficando mais e mais satívica, aí ela vai produzir uma experiência sutil. Essa experiência sutil, ela pode ser o silêncio profundo, a paz profunda, um amor incondicional, uma experiência de unidade, uma epifania de não dualidade. Pode ser qualquer tipo de experiência sutil, que é um objeto aparecendo para você. Aí você diz, haha, eu sei que o ser universal
é quem eu sou, e ele não é objetivar, mas agora é isso. Mas que é isso, é exatamente isso. Entendeu? É essa paz, é esse silêncio, é esse estado de unidade, é isso que é o ser universal. Então a gente não resiste à tentação de acreditar que o ser universal pode ser reduzido a um objeto de experiência, porque é a nossa tendência natural, por causa de todos os nossos, esse erro de fabricação de Ishvara, de colocar todos os nossos órgãos sensoriais voltados para fora, e não nos ter dado um órgão sensorial que nos permita descobrir quem é o Criador, quem é a fonte de tudo isso, né? O ser, a consciência que nós somos. Então, essa tendência de objetivar e dizer, é isso, é isso, é isso, é a coisa que se mais encontra no mundo espiritual, de todo mundo que pratica a espiritualidade e obtém essa experiência mística e ela pensa, esse é o ser, é isso que eu estou buscando, é isso que eu estou buscando. E é muito fácil cair nessa ciladra é uma palavra que existe, né? Nessa cilada, nessa cilada, porque a gente quer resolver esse problema e a gente não tem os instrumentos justos para objetivar, testemunhar e experienciar o ser universal. E por que a gente não pode experienciar o ser universal? Porque a gente já é. Hã? Porque a gente já é. Porque a gente já é o ser universal. Como você pode experienciar alguma coisa se você é o experienciador de todas as coisas? Como a gente pode experienciar a nossa própria existência, a nossa própria subjetividade? É o que nós somos, sempre fomos e sempre seremos. Então, a nossa questão, a nossa problemática não é uma problemática de experiência. Toda e qualquer experiência é uma experiência do ser universal. Essa coisa de querer, não, eu não quero essa experiência, eu só quero aquela. Todas as nossas experiências é a experiência do ser universal. Porque existe somente uma consciência, um experienciador, um sujeito, que é a consciência universal experienciando através de todos nós. Então, a nossa existência, ela é auto-evidente, auto-luminosa, sempre presente, antes, durante e depois de qualquer tipo de experiência. Ela não pode ser objetivada porque nós somos elas. E como eu posso? Como os olhos podem pegar eles e olhar ele mesmo? Os olhos não conseguem olhar eles mesmos. Eles olham tudo que existe nesse mundo aparente, né? Mas eles não conseguem olhar eles mesmos. A menos que um espelho, né, de grande qualidade seja colocado davante os olhos, aí os olhos dizem, meus olhos são castanhos, meus olhos são azuis. E as escrituras são esse espelho. As escrituras nada mais é do que um espelho que vai mostrar a nós, a nossa existência, quem nós somos, naturalmente em analogia. E como que esse espelho funciona? Ele funciona através de uma remoção de toda essa ignorância nossa que nos faz pensar que nós somos o objeto chamado complexo corpo-mente. Veja bem, o que é a nossa existência? Quem é a nossa existência quando nós éramos 3, 4, 5 anos de idade? Né? O nosso corpo físico estava ainda começando a se desenvolver. Você lembra quando você tinha 5 anos? Não? Muito pouco. Professor do parque, todo mundo por um buraco, no braço, lá, chegando em casa. Então, quando a gente resgata essas memórias da nossa infância, a gente lembra daquela mente ainda em formação, né? Aquele corpinho ainda jovem, né? Perfeitinho ainda em desenvolvimento. Aí depois você lembra de algumas memórias quando você tinha 10 anos de idade, você já era um homenzinho, já tinha outros conceitos, outros valores, o corpo já estava mais fortinho, a mente já estava muito mais programada, muito mais bem constituída. Aí depois você avança, você lembra quando você tinha 20 anos. Você lembra quando você tinha 20 anos? Você queria conquistar o mundo, não sei qual era a situação, mas quase todos nós somos um pouco rebeldes naquele período.
né? Fazendo tatuagem, fumando maconha. Então, tudo isso, né? Agora, quando a gente volta e vê aquela criancinha de 5 anos, aquela criança de 10 anos, de 15 anos, de 21 anos, a existência dela, através de todos aqueles estágios da vida, era a mesma ou era diferente? Hã? Era a mesma existência, né? A consciência dela, aquela luz da consciência que permitia ela contatar o mundo das experiências, era a mesma ou era diferente? Então, o que era diferente? Hã? Não. A percepção. Não, o que era diferente era o corpo físico, que ele foi mudando, Que era objeto, que era diferente. que ele foi mudando, ele vai mudando, e depois de uma certa idade você começa a ter rugas profundas, etc., problemas aqui, problemas ali, até que o corpo já não se mantém mais. Então, o corpo físico era... Eu sou estudante também, eu Cientificamente, de cada 5 anos, o corpo morre, né? As É células provado que o corpo é todo outra célula, outro organismo. É uma outra população de células. Cada 5 anos... O mais diferente, quando você vai experienciando a vida, é adquirindo mais informação que você não precisa adquirir para saber quem seja. Mais lixo dentro da vida. Você vai conhecer, a sua mente vai modificando. A existência daquele menininha, e depois do adulto, e do adolescente, da idade média e da pessoa anciana, a existência, a consciência é a mesma. O que muda é o corpo físico e o corpo sutil. O corpo físico vai morrendo e o corpo sutilmente vai se modificando constantemente, porque ela vai se reciclando através de experiências, novos trabalhos, novos amigos, novas famílias, aí vem os netos, aí vem os bisnetos, e todo esse contato com o nosso meio ambiente vai produzindo experiências que vão deixando impressões no corpo causal e no corpo sutil. A mente nossa, ela vai se modificando, se modificando. Tem período da nossa vida que a gente prefere dizer, não, eu sou petista, né? Aí depois você tem uma desilusão com o PT e diz assim, não, eu sou do PSDB, aí você diz PSDB. Entendeu? Você vê isso em toda parte, as pessoas mudam. Meu sogro na Itália, ele sempre foi do Partido Comunista. E ele fazia campanha, Aí um dia ele simpatizou com o Silvio Berlusconi, né? Aquele safadão que a gente sabe, e ele virou Berlusconi. Virou Berlusconi, passou 10 anos fanático pelo Berlusconi, e agora ele desencanou do Berlusconi, porque ele viu que o Berlusconi foi a desgraça da Itália. Então, a mente, ela vai se identificando com ideias, conceitos, valores e opiniões diferentes. A mente da criancinha, ela foi mudando. Então, a consciência e a existência são a mesma. A única coisa que se modifica constantemente é aquilo que é sempre em modificação, que é o corpo sutil e o corpo físico. E todos os objetos do mundo, todas as experiências do mundo são constantemente num fluxo constante de modificação. O Vedanta diz que neste mundo existem 2 fatores, Satya e Mithya. Satya é o único fator constante, é aquilo que não muda, é aquilo que testemunha tudo e que não se modifica jamais com nenhuma experiência. Não se modifica com nenhum tipo de fenômeno. É simplesmente como o espaço que recebe tudo, abraça tudo, sem jamais ser tocado por nada. Guerras podem ser, batalhas podem ser feitas, né? Nesse espaço. A Europa foi destruída naquele espaço, foi reconstruída e o espaço permaneceu sempre intacto. Então, em analogia, o ser universal é aquilo que não se modifica. É aquele princípio de consciência, que é o nosso princípio de testemunha, que testemunha todas as mudanças do nosso corpo sutil e do nosso corpo físico. As nossas ideias, as nossas noções, etc, etc. Satya
seria esse espaço do pontilhado para cima. Sim, Satya é o sujeito absoluto e Nitya é tudo aquilo que se modifica constantemente. Então, quando nós estamos querendo descobrirmos quem nós somos, né, o desejo por moksha, né, ele emerge genuinamente forte, a gente tem que descobrir quem a gente é. Os órgãos de sentidos não são de ajuda, a mente não é de ajuda, a gente não pode experienciar aquilo que a gente é, porque nós somos o próprio experienciador, nós somos nossa subjetividade que a gente quer descobrir, como o sujeito, os olhos vão descobrir eles mesmos, né? Então a gente precisa de um instrumento de conhecimento, um veículo de conhecimento, que como o Mitch recordava naquela história, nos foi revelado através de revelações ao longo de milhares de anos, que possa ser apresentado para a gente e que remova todos esses conceitos errôneos daquilo que a gente é, de modo que a nossa identidade verdadeira como consciência possa ser naturalmente revelada. Então, o Vedanta é o nosso sexto sentido, né? O third eye, o nosso sétimo sentido, se a gente considerar a mente o sexto sentido. É o nosso modo de descobrir quem a gente é. E a gente não descobre aquilo como a gente descobre uma coisa que a gente não sabia antes. A gente já sabe quem a gente é, porque nossa existência é auto-evidente. Alguém pode dizer, eu não existo? Né? Se alguém aqui disser, eu não existo, a gente sabe o que fazer, né? A gente tem que pegar e levar diretamente para o internado, né? Ou dizer, não, eu não sou consciente. Você precisa ser consciente, até mesmo para dizer eu não sou consciente, né? O fato de você dizer eu não sou consciente implica que você é consciente de que você não é consciente. Então, todo mundo é consciente e todo mundo é existência. Então, é auto-evidente, é auto-luminosa aquilo que a gente é. Agora, o porquê que essa luz da consciência se identifica com a construção corpo-mente, né? E todos os conceitos limitantes dessa construção é um fenômeno que a gente chama Maya, que é uma coisa quase impossível, mas que acontece e que se perpetua infinitamente através de vidas depois de vida. A consciência é completamente livre e ilimitada, de novo, retornando aqui, sob o véu da ignorância, com a fantasia de que eu sou um indivíduo, eu sou limitado, separado de tudo, e que eu preciso de conseguir o que eu quero de modo a me sentir pleno e ok. Então, essa ignorância, ela só pode ser cancelada ou neutralizada através do conhecimento. Somente o conhecimento pode resolver isso. Nenhuma ação pode resolver isso, porque com ação você pode produzir o que você não tinha, alguma coisa que você quer, mas você não tinha. Você pode modificar alguma coisa com uma ação que você já tinha, mas você não pode, através de uma ação, produzir aquilo que você já é, já possui e já tinha. Somente a compreensão. E essa compreensão é a compreensão que a gente chama Vedanta. É uma metodologia de ensino que revela para a gente, através de uma análise muito lógica, clara e prática, baseada na nossa experiência de vida, que a nossa verdadeira identidade é o ser universal, ilimitado e infinito, e não o corpo-mente. Do mesmo modo que a eletricidade é a essência que produz energia em todos os aparelhos elétricos que funcionam no planeta. Por isso, para dizer alguma coisa sobre os tipos de conhecimento, todo mundo sabe que a felicidade existe, né? Ninguém tem dúvida disso, né? E, na verdade, é importante a gente saber que todas as nossas buscas, por trás de tudo aquilo que a gente quer, porque quer, a gente está buscando a felicidade. Mas no buscar a felicidade, a gente está produzindo infelicidade, né? Se a gente soubesse do início, quando todo esse corre-corre para conseguir o que eu quero, na verdade eu estou buscando a felicidade, mas eu estou buscando indiretamente,
que é buscar a felicidade de modo indireto? É se eu conseguir o que eu quero, eu me sinto feliz. Ah, consegui. Estava com sede, achei água. Se eu não conseguir o que eu quero, eu estou infeliz. Então a gente se coloca numa situação de vulnerabilidade, de fragilidade, porque a gente coloca a nossa felicidade dependente da obtenção ou não de um objeto de desejo. E o desejar qualquer coisa produz a agonia, a ansiedade, a aflição e a estresse na mente. A felicidade não se encontra em nenhum objeto, mas se encontra na qualidade da nossa mente. Aí a gente se engana, porque quando a gente obtém o que a gente quer, a gente pensa que, agora eu estou feliz, a felicidade veio do objeto, mas não. Quando a gente obteve o desejo dos nossos objetos, do nosso desejo, nossa mente, por um período de tempo, ficou livre de desejo. Uma mente livre de desejo, a gente se sente feliz, porque o desejo é que cria aflição, estresse e agitação, e, em outras palavras, a infelicidade. Só para fazer um parênteses, foi engraçado que você mencionou agora, me fez lembrar de um trecho de um filme que eu assisti na semana passada. Não sei se vocês já assistiram aquele Rush, que conta a história do Niki Lauda, né? Com o James Hunter, da rivalidade. E em determinado momento ele fala que a felicidade é algo negativo, porque quando você é feliz, você tem algo a perder. E eu senti muito nessa analogia na coisa material, que você, quando a gente é feliz com alguma coisa material, alguma coisa única, né? A gente esse é um outro conceito do Vedanta. Ele muito provavelmente não sabia disso, mas esse é um outro tipo de ensinamento Vedanta. O Vedanta diz que na vida é um constantemente perde e ganha. Não existe nenhuma vitória sem uma derrota, não existe nenhum ganho sem uma perda. Por exemplo, imagina que você seja uma pessoa jovem, você esteja solteira agora e você começa a sentir aquela vontade de ter uma pessoa, de ter um namorado com carinho e afeto, e todo gostoso de um relacionamento íntimo. Aí você fica querendo, aí você consegue. Quando você consegue, você se sente feliz. Agora eu obtive o objeto do meu desejo. Mas com cada ganho existe a perda. Você obteve esse relacionamento, mas imediatamente você perdeu a sua liberdade de fazer o que você quer em qualquer momento, do modo que você quer. Você acabou ficando apegada, dependente, uma complexidade de problemas que vem com apego ao outro, etc. Então não existe nada na vida que seja um ganho sem uma perda associada a isso, entendeu? Você tem dinheiro no banco, você se sente bem porque você tem liquidez. Mas você... Tem que pagar imposto, tem que pagar... mas Ou você... tem medo de ser roubado. Aí você quer uma casa, não, mas eu também preciso da casa, não, mas o que eu faço? Eu mantenho o meu dinheiro ou pego a casa? Aí Começa a criar conflito. Aí você vai querer a casa, aí você compra a casa, agora eu tenho a casa, mas agora eu não tenho mais dinheiro. Você quer o quê? Você tem um bolo de chocolate, eu quero o bolo de chocolate, mas eu quero comer, mas se eu comer o bolo de chocolate, eu não tenho mais o bolo de chocolate. Eu comi ele. Então, não existe nunca um ganho sem uma perda. E esse é um ensinamento que o Vedanta diz que a vida é uma soma, é um jogo de soma zero. Entendeu? A gente ganha e perde, ganha e perde. Se você compreende isso, como o Niki Lauda dizia, né? Que a vitória te dá felicidade, mas cada felicidade tem uma infelicidade, né? Ligada a ela. Para cada ganho tem uma perda. Quando você compreende isso, aí você vai desenvolvendo uma qualidade, uma atitude, um espírito de equanimidade, de sem aquela ansiedade de querer o que você quer ou não querer o que você não quer, porque você sabe que no final você ganha aqui e perde ali. Na América, por exemplo, eu conheci a América, é a terra do sonho do American Dream, né? Todo mundo vai na América com o sonho de virar um milionário, é a terra das oportunidades. Nos dias de hoje não é mais assim. Mas 15 anos atrás, quando eu estive ali, ainda aquela coisa, eu entrei naquela consciente coletiva, falei, eu vou ficar milionário também. Aí eu acabei perdendo a metade das minhas reservas, eu perdi na América. Então dói perder dinheiro, principalmente quando é dinheiro suado, né? Mas depois que você compreende todo esse jogo, você sabe, você perde hoje, você ganha amanhã. Eu conheci tantas pessoas na América que foram milionárias e perderam tudo, porque é constantemente um perde e ganha. Vocês conhecem a história de Alexander the Great? Acho que eu contei para alguns de vocês, né? Quando ele morreu, depois de ter conquistado a maior parte, né, da Europa. Quando ele morreu, ele reuniu, quando ele estava para morrer,
vocês vão me levar para o meu funeral, ou para o meu burning, né, crematório, eu quero que vocês me coloquem num caixão e eu quero que os meus médicos particulares, os médicos mais respeitados, né, mais poderosos do nosso império, eu quero 6 alças desses 6 médicos me levem, os médicos mais famosos, mais knowledgeable, como se diz knowledgeable? Knowledgeable. Knowledgeable, reconhecidos. Conhecidos, mais capazes também, mais competentes. Os médicos mais famosos e competentes. Eu quero que eles levem meu caixão para todo o meu povo ver. Tudo bem. Aí ele falou, eu quero que você pegue toda a minha riqueza mais importante, as minhas pedras preciosas, meus ouros, tudo. Eu quero que você coloque dos 2 lados até o meu crematório, que todo mundo veja toda a minha riqueza. E eu quero que você faça 2 buracos no caixão, de modo que meus braços fiquem para fora. Aí todo mundo falou assim, pô, o cara quer fazer isso, o cara é um pouco extravagante, né? Aí antes dele morrer, ele explicou, não, eu quero que todo mundo veja que nem mesmo o poder de ter os médicos mais poderosos, mais competentes do meu império, que eu conquistei quase tudo, nem eles foram capazes de impedir a minha mortalidade. Eu quero que todo mundo veja que eu estou partindo daqui sem levar nenhuma das minhas riquezas, todas elas permanecem aqui, e que as minhas mãos para fora não têm nem sequer a energia de manter uma pedrinha preciosa. Ela perdeu a força vital, que elas estão abertas, eu não estou levando nada comigo. Então, uma demonstração de que até mesmo quando você vence, ganha tanto, né, um conquistador como ele, no final você perde tudo. Então, a vida é um perde-ganha, e às vezes quando você ganha, no final, você também não leva nada dela, né? Então, para que gastar tanta energia, né? Então, para que gastar tanta energia se o resultado da equação é zero? É zero. Então, isso que em todos os ensinamentos do Vedanta é para produzir essa compreensão que produz esse desapego, essa equanimidade, de modo que sua mente vai ficando tranquila, livre dessas agitações, eu tenho que conseguir o que eu quero, como eu quero, de modo que sua mente fique tranquila e desenvolva a qualidade de meditação e contemplação para descobrir quem você é, porque a felicidade infinita, eterna e ilimitada só existe através desse conhecimento. E você já compreendeu por quê, né? Porque a menos que você saiba que você é o ser infinito, ilimitado e atemporal, eterno, você vai se ver nesse drama de que um dia eu vou existir não existe mais limitante do que a nossa mortalidade. E o Jiva é limitado em todos os sentidos, ele não tem controle. O campo dharmico fica mandando coisas para ele que ele não quer todo o tempo. Entendeu? Eu quero isso, mas você... né? Quanto mais preciosa é a coisa que você quer, mais escassidade, a lei da escassidade opera, mais pessoas querem a mesma coisa, mais é difícil de obter. Então a gente de vez em quando consegue o que a gente quer e a gente vive nessa agitação. Então, quanto mais cedo a gente compreender que a gente não tem controle sobre os resultados das nossas ações, que a vida é um jogo de soma zero, a gente relaxa e a nossa mente vai desenvolvendo essa purificação que é necessária. A gente precisa desse equipamento muito puro, de modo a contemplar e realizar quem nós somos. Como consciência universal, nós somos eternos, infinitos e somos livres de qualquer limitação. Essa é a única liberação que existe. Nenhuma fortuna do mundo vai produzir essa felicidade. A felicidade nada mais é do que o restabelecimento do nosso senso de ilimitação. Aquilo que nós somos em nossa natureza é pura ilimitação, nada nos limita como consciência. Esse princípio que eu na criancinha, no adolescente, esse princípio é ilimitado. A mente é limitada, a capacidade de conhecimento da mente é limitada, o corpo físico é limitado, mas essa luz da consciência ela é ilimitada. Ela nunca nasceu, ela nunca vai morrer. A menos que a gente descubra que a gente é isso, a gente não experiencia essa famosa felicidade infinita e ilimitada. Essa felicidade nada mais é do que sinônimo de
o nosso senso natural de ilimitação. Nada nos restringe, nada nos constringe. E a gente só obtém isso quando a gente descobre quem a gente é. Então, se você quer felicidade, por que não pegar a via direta? Né? A via direta, você diz? Via direta. A via direta e buscar a felicidade através do conhecimento de quem você é. E se você não estiver convencido, então você continua buscando a felicidade através da obtenção dos seus objetos de desejo. E aí requer simplesmente mais tempo de maturidade, de modo que descubra, né? A vida é um jogo de soma zero, ninguém leva nada daqui. A felicidade eterna, infinita, só é possível através da descoberta do ser. Então, depois que a gente compreendeu isso claramente, as vassanas de desejo por objetos, elas vão continuar pressionando. Mas você vai expondo a sua mente sempre mais e mais às escrituras que revelam a verdade desse jogo da vida. Aí essas escrituras, elas vão devagarzinho, gradualmente, enfraquecendo essas vassanas. Quando você vê, você é uma pessoa serena, tranquila. Quando você vê, você tem o equipamento preparado para essa contemplação mais sutil, mais profunda. Quando você vê, você descobre quem você é. Então, é um processo gradativo. O benefício do Vedanta. Quando a gente vai buscar alguma coisa, né, o Vedanta está dizendo, o Vedanta vai revelar para você quem você é, mas qual é o benefício de descobrir quem eu sou? Qual é o benefício dessa metodologia de ensino que revela a verdadeira, real identidade do indivíduo? Qual é o benefício? A gente tem que saber. A gente tem que compreender tudo isso, porque senão a gente não é convencido de abandonar o mundo dos objetos do desejo. A gente só abandona isso quando a gente estiver intelectualmente muito convencido da futilidade disso e o porquê de saber quem você é produz todos os benefícios que você está buscando sem saber. Então, o Vedanta diz que o benefício de saber qual é a sua natureza verdadeira, o autoconhecimento. Segundo os textos das Escrituras, você vai obter algumas coisas e você vai se livrar de outras quando você descobrir quem você é. Você se livra. O primeiro benefício do Vedanta, que é o mais evidente, marcante, é que você se livra do desejo de saber quem você é ou buscar quem você é. Mas é lógico, quando você descobre quem você é, você se livra, né? Parece redundante, mas não é tão redundante. Porque a busca por moksha, a busca pela a realização do ser, apesar de ser a busca, o desejo, a vassana mais nobre que existe, ainda assim ela produz um sofrimento. Porque é uma agitação sutil, tem que descobrir quem eu sou, entendeu? É uma coisa que você não está interessado em mais nada, mas eu tenho que descobrir. É um agravante, é um estressante, entendeu? A própria busca sempre perda. Hã? A própria busca é a perda. A busca é uma declaração de limitação e inadequação, né? Eu estou buscando a minha plenitude. Então, se eu estou buscando é porque eu ainda me considero e me declaro incompleto. Estou buscando. A gente só busca para nos completarmos, seja através de objetos de experiência ou a busca direta através de quem você é. Então, até o último momento, é por isso que não é redundante e é tão marcante. Quando você descobre quem você se livra daquela última agitação sutil que existe em você, que é o quero descobrir quem eu sou. Antes eu queria segurança, eu queria prazer, eu queria tudo as coisas que o mundo oferece, agora eu quero descobrir quem eu sou. E você fica vivendo com aquela agitação constante. É uma obsessão. Todo mundo que descobre quem ele é, quase sempre relata, descreve isso como uma obsessão. Esse desejo por moksha, pela liberação, é um desejo que vai devagarzinho, ele vai queimando todos os outros desejos.
À medida que a compreensão sua vai aumentando e o seu desejo por saber quem você é e ser livre, né, de todo esse senso de limitação e inadequação inerentes ao indivíduo, quando você começa a buscar isso, você tem aquele objeto de desejo moksha entre tantos outros objetos. Você não arrisca tudo, né? Quando você está jogando poker, você não arrisca tudo numa cartada só. No começo você fala, eu quero moksha, mas eu vou manter um pouco de energia para os objetos de segurança, vou curtir um pouco de objetos de prazer e as minhas virtudes aqui. Você vai assim. Então você tem a sua lista de desejo, você insere um moksha lá no meio, em algum lugar. Aí, na medida que você vai buscando o moksha, contemplando essa busca, você vai desenvolvendo um valor por isso, vai desenvolvendo um desejo por isso, uma compreensão disso. Aí esse desejo vai subindo. Aí quando você vê um dia, esse desejo no top da sua lista. O desejo mais importante, eu compreendi o jogo da vida, eu compreendi as leis que operam e governam todo esse mundo aparente, e eu sei que a única resolução do meu drama existencial é descobrir quem eu sou. Então eu já estou num ponto que eu coloquei o meu desejo por moksha no primeiro desejo. Mas ainda assim a segurança vem abaixo e os outros, entendeu? Então você tem esse desejo pela liberação, desejo por descobrir quem você é, mas ele ainda assim, ele não é muito intenso, porque ele está dividido entre outros desejos. Em cada desejo nosso, ele vaza um pouco de energia. A gente tem que cuidar desse desejo, daquele desejo. São vazamentos de energia, né? Onde nossa atenção, nosso desejo vai, nossa energia vai, e a gente quer o moksha. O moksha está lá em cima. Então esse desejo ele vai crescendo de tal modo que quando você vê o desejo pelos outros desejos vão diminuindo. Então, literalmente, ou poeticamente, eles dizem que é um desejo como uma chama que devagarzinho ela queima todos os outros desejos, até que ela fica o desejo único da sua vida. A única coisa que conta para mim é descobrir quem eu sou. Quando você chega naquele ponto, você está disposto a arriscar tudo. Vocês não fiquem preocupados, porque isso não acontece a menos que a pessoa esteja preparada. Aconteceu comigo quando eu tinha chegado no ponto de eu queria arriscar tudo, eu queria morar debaixo da ponte, eu queria deixar meu corpo físico, mas eu queria saber quem eu era. Eu pregava a Deus, revele para mim essa verdade que eu já sei intelectualmente, já sei mentalmente, teoricamente, revele para mim que eu sou essa consciência, revele. E eu fiz um pacto com o Ishvara, eu falei assim, leva o meu corpo físico, mas revele. Eu quero morrer, mas eu quero essa revelação. Então, quando a intensidade desse desejo é tão forte, quase sempre, isso é o que se chama, uma das qualificações é mumukshutva, o burning desire for liberation, uma das qualificações, né? Esse desejo é tão grande que a intensidade da busca é tão grande que naturalmente ele se revela. Você vê, coisa mais simples, como eu passei 30 anos buscando a minha própria existência, buscando a minha própria consciência, se eu sempre fui isso, né? É a coisa mais estúpida. O meu guru diz assim, quando você descobrir quem você é, em vez de sair por aí, eu sou iluminado, eu descobri, você fica quietinho, porque é um absurdo tão grande que você devia se envergonhar de não ter percebido antes que você sempre foi a consciência, a existência, procurando ela mesma, né? Como o cachorro correndo atrás do rabo dele. Então, esse desejo é um desejo nobre, mas ainda assim ele é um stressor, é um estressante. Você se livra do desejo de saber ou buscar quem você é. Número 2, você obtém a convicção de que você é perfeito, completo, permanentemente satisfeito e que nada pode te afetar. Então, em outras palavras, você não se modifica, você não sofre com nenhuma mudança de circunstâncias ou situações de vida. Nada pode te tocar. Então, o segundo benefício é que você se livra, que você obtém a convicção de que você é aquele fator constante, eterno, infinito, ilimitado e que nada pode te tocar. A luz da consciência, em analogia, é como espaço.
pode acontecer de tudo, mas o espaço permanece sempre intocado. Aquilo que nós somos é um pouco diferente do espaço. O espaço nada mais é do que um dos elementos, é o elemento mais sutil da criação, é o espaço. Mas o espaço é um objeto. É muito sutil, mas é um objeto. E ainda por cima, ele não é consciente, ele não é autoconsciente. Nós somos conscientes do espaço, o espaço não é consciente da gente. Então, o espaço, em analogia, é mais ou menos o que a gente é, mas é como todas as analogias do ser, elas falham em explicar e demonstrar o que o ser é, o espaço chega mais perto de todos, né? Nada pode tocar, nada acontece sem você, nada existe sem o espaço, nem o ar existe sem o espaço, e ao mesmo tempo ele permeia e penetra tudo e nada toca ele. Tudo depende dele e ele não depende de nada. Então é o símbolo do ser universal mais lindo e perfeito, mas ainda assim falha porque o espaço não é autoconsciente. Você se livra do desejo de saber ou buscar quem você é, você obtém a convicção de que você é perfeito, completo, permanentemente satisfeito e que nada pode te tocar, nada pode te afetar. Isso é o significado do que existe Ananta, ou Ananda. Vocês já ouviram falar de Sat Chitananda? Quem que já ouviu falar disso? Sat Chitananda. Sat Chitananda é quando nós queremos, o Kali não está aqui, quando a gente quer definir o que é consciência universal, eles disseram Sat Chitananda, né? Quais são os atributos, quais são as qualidades daquilo que a gente é. O ser universal, Sat Chitananda. Sat, existência, Chit, consciência, e Anant, bliss. Ela foi traduzida em inglês como bliss, mas bliss tem uma conotação experiencial. Ananta significa ilimitação em sânscrito. Em sânscrito, ilimitação. Nós somos a existência, nós somos a consciência, a luz da consciência que revela tudo nesse mundo aparente, e nós somos a ilimitação, nós somos o princípio no qual tudo ocorre, tudo se manifesta, e até mesmo aquilo que existe antes de qualquer manifestação. Então, Sat, verdade, Chit, consciência, Existência, consciência e Anant, que é a ilimitação, que foi traduzido erroneamente na língua inglesa como bliss, que depois vem traduzido ao português como êxtase, ou bem-aventurança, ou êxtase, que tem uma conotação ainda mais experiencial, mas não é uma experiência, são atributos ou qualidades do ser universal. O correto é existencial. Hã? Existencial. Eu estava olhando Existência, consciência e ilimitação. Bliss. Ou bem-aventurança. Aquele quadro do carinho lá da É de um curso que eu O bem-aventurança, ele para mim, ele tem uma conotação, também uma tradução limitante, porque tem uma limitação, tem uma conotação experiencial também. Mas é simplesmente para descrever quais são os atributos do ser universal. Ele é a existência. Tudo que existe é existência, né? É ele. Ele é a consciência. Tudo que existe é a consciência, né? É a consciência com a capacidade de autorreflexão, como ocorre com a gente e alguns animais. Mas essa mesa, por exemplo, ela é constituída de consciência, mas ela não tem um corpo sutil com a capacidade de produzir a autoconsciência, a autorreflexão, eu existo. Ela não tem a capacidade de perceber eu existo. Um cachorro percebe, de modo rudimentar, mas ele percebe, eu existo e o meu meio consciente está ali, mas é muito rudimentar, né? O nosso meu ambiente é ali. Esse é o meu dono, essas são pessoas perigosas, essas são pessoas amigas. Ele tem uma certa inteligência rudimentar também. Então, existência, consciência, são as características, são as propriedades, são os atributos do ser universal e a ilimitação, que é muito importante. Então, aqui a gente diz que você se livra do desejo, você obtém a convicção de que você é perfeito, completo, permanentemente satisfeito e que nada pode te tocar, afetar. Você é ilimitado, Ananta. Terceiro, você se livra da dependência ou da necessidade de obter objetos
de experiências para se completar. Imagina você viver uma vida que você já não depende de nada para ser feliz. Você lembra quando eu descrevi meu primeiro ano, depois do reconhecimento do ser, depois dessa iluminação, que é uma palavra errada? Eu ainda estava sendo operado por vassanas que compulsivamente me impeliam a querer iluminar o mundo e obter validação e reconhecimento. Então aqui está dizendo, você se livra da dependência de qualquer circunstância, de qualquer objeto de experiência. Você não precisa que ninguém te reconheça, que ninguém te valide, porque você tem a convicção sólida e firme de que você é a luz da consciência e você é completamente cheio, completo e perfeito e adequado. Você não precisa que ninguém no mundo saiba disso. Naquele tempo, eu comecei a fazer um website, YouTube, mandando os vídeos para fora, porque eu queria que todo mundo soubesse que eu era perfeito, iluminado e adequado. Então, eu estava sendo operado por essas vassanas. Quando esse conhecimento é sólido, você obtém a convicção de que você é perfeito, que você não precisa nada nesse mundo, nenhum objeto de experiência para te completar. Como que foi esse processo de você se tornar consciente de que você estava sendo operado por essas vassanas bem sutis aí, do reconhecimento, da iluminação, especial, isso do planeta? é muito mais simples quando você descobre que você é. Quando você descobre que você é, sua mente fica mais satívica. Quando sua mente é mais satívica, ela tem a capacidade de iluminar objetos e experiências mais claramente e reconhecer essas forças do subconsciente quando ela começa a te operar. Por isso que depois do reconhecimento do ser, sua mente é mais satívica e esse processo de purificação daquilo que a gente chama remanência de ignorância, ele é muito acelerado, entendeu? Você já tinha Vedanta nessa época? Não tinha Vedanta. Eu passei 1 ano e meio sem Vedanta, sob a influência do Ramana Maharaj e Nisargadatta Maharaj, e eu ensinava mais ou menos na linha do Nisargadatta Maharaj. E tinha aquele impulso de querer iluminar o mundo, e de querer ser conhecido no mundo, e eu gostaria de ser... A grande maioria, né? Falando das suas experiências. Não, 90% das pessoas lá fora, eles talvez tenham reconhecimento do ser, mas eles não estão livres daquelas vassanas. Exatamente. Agora, depois de quase 3 anos de Vedanta, eu vi o que Vedanta produziu em mim, entendeu? E meu guru sabe. Por isso que ele está dizendo para mim assim, ensina, continua ensinando, pá, etc. Porque senão ele teria dito, não ensina. Você não está pronto, porque ele falou para algumas pessoas, não, dá um tempo que você não está pronto. Tem muitas pessoas que descobrem o ser e ele não diz para ninguém ensinar. Quando eu falei para ele, estou aqui no Brasil, algumas pessoas me encontraram e eu estava 1 ano e meio mais ou menos sem dar satsang, e rolou um satsang aqui e aqui. Aí eu falei, o que você acha? Eu tenho sua bênção para essas coisas? Porque eu não vim aqui para fazer o guru, para fazer o professor de Vedanta, eu sou um estudante de Vedanta, né? Aí ele falou assim, mas é claro que você tem a minha bênção. Se Ishwara está colocando isso no seu caminho, quem sou eu para dizer que não é justo? Entendeu? Aí ele falou, o ensinamento ele tem que bater na sua porta. O ensinar tem que acontecer para você sem nenhuma motivação, interesse ou ambição da parte sua. As pessoas têm que tirar isso de você, pedir isso de você, de modo que os motivos sejam genuínos e puros, entendeu? E tem que ser feito sem nenhuma motivação comercial também, senão é o que a gente vê no mundo espiritual, é um grande business, né? É um grande business. Quarto, você obtém, eu traduzi como airbag, porque o airbag, todo mundo conhece essa expressão em português, né? Imagina você estar num carro e você sofre um acidente quase que mortal e naquele acidente você só se salva porque você tinha aquele carro com airbag daqui, de cima, do lado, aquele airbag amortece. Então, aquele evento, que era um evento trágico, que poderia ter custado a sua vida, ele salvou você por causa desse airbag que você tinha. Então, eu traduzi como airbag. Você obtém um airbag, que é a capacidade de encontrar a vida com todas as suas dificuldades, às vezes muito dramáticas, entendeu? Sem perder o seu centro, sem perder a sua equanimidade. Pode ser uma coisa mais dramática possível. No momento você pode até fazer, porra, Ishwara, entendeu?
porra, como é que você manda isso para mim? Aconteceu uma coisa terrível, né? Pegou fogo, morreu minha família inteira, ou aconteceu isso ou aquilo. Entendeu? No momento, você lembra um trecho, né, da Bíblia, né, da história de Jesus, que ilustra essa frase das Escrituras muito bem, quando Jesus estava na cruz, né, por um momento ele encontrou aquela situação de adversidade tão extrema, né, ele sabia que as coisas estavam indo para baixo para ele, sabia que os caras estavam muito aborrecidos com ele, porque ele dizia a verdade, ele sabia que o fim dele estava chegando, mas de repente ele não sabia que ia ser tão trágico e tão doloroso, ser pregado na cruz, entendeu? Então, quando ele estava naquela situação extrema de dor e adversidade, ele vira para o Senhor e diz: Senhor, você me abandonou? Eu fiz tudo por você, eu simplesmente preguei a verdade, etc, etc, e esse é o final que você me coloca. Aí, imediatamente, esse airbag, a situação pode ser mais dramática, você dá uma vacilada, você, porra, chora. Aí, imediatamente, fala: não, que seja feita a sua vontade. Eu sei que eu sou livre de qualquer modificação. Eles podem crucificar o meu corpo, mas eles jamais podem tocar o meu espírito. Eles não podem tocar quem eu sou, porque eu sou esse princípio imortal. Então é isso, você obtém esse sistema de proteção, que pode ser a coisa mais difícil de te dar uma balançada, mas você dá uma balançada, mas é como se você tivesse um airbag que não te derruba. E esse nível de consciência tão alto já não se recolhe mais no corpo causal, já está direto no insati. Eu não entendi a sua Sem pergunta. carne dele, Mas a gente vai ter que falar de encarnação de novo. ele está deixando o corpo. Vai saber onde é que Jesus foi parar. Mas ele continua consciente de que ele é Jesus ou ele é... Isso aí você tem que falar com o Marcelo, ele sabe tudo disso, ele vai dizer para você depois. Passando a bola para você. Isso tudo é irrelevante, entendeu? Existem livros e livros que hipoteticamente dizem o que aconteceu com Jesus depois, explicam a ressurreição dele, do ponto de vista diferente, mas tudo isso a gente tem que abandonar todas essas histórias e se concentrar na história do Vedanta, se a gente quiser a liberação. A quinta benefício do Vedanta, que é muito importante, seria muito importante para o Kalim também ouvir isso, mas eu acho que eu já falei disso com ele. O que eles acham de fazer o intervalo ali? É agora. 1h15, já tem hora de gravação. É agora mesmo. É agora mesmo. Tá? Não pode ser. 1h12. Não, porque nós viemos para cá, eram 4h30. 1h12. Tá. Então, a quinta é chamada eficiência. Porque quando você sabe quem você é, você não desaparece como muitas pessoas pensam no mundo espiritual. Você vai viver num mundo de unidade, num mundo não dualístico, como se fosse um zumbi, caminhando por aí. Assim, não, você vive um mundo de dualidade, sabendo quem você é, sabendo que essa é uma realidade aparentemente dualística, mas na verdade é tudo uma unidade, etc, etc. E tudo que você faz, como um fazedor de ação, porque você tem que cozinhar comida, você tem que ir para o seu trabalho, você tem que fazer tudo, né? Limpar a casa, lavar roupa, ou ir para o escritório, depois, antes, durante e depois da iluminação, a vida continua. Então você tem um outro fator que se chama eficiente, porque a sua mente está tão clara de agitação, está tão mais satírica predominantemente, você não tem agitação de querer coisas para se completar, você sabe que você é perfeito, sua mente é tranquila, tudo o que você faz com muito mais eficiência. Eficiência com uma mente clear, um coração tranquilo. Uma mente agitada, disturbada, não é capaz nem de ser eficiente no trabalho, né? Essas são palavras mais ou menos minhas. Então, até mesmo a eficiência é um grande benefício do Vedanta. Então, vamos fazer uma pausa. A gente faz uma pausa maior agora, de mais ou menos 1 hora, para dar uma relaxada, também porque tem o meu time de futebol italiano, o Inter de Milão, está jogando agora. Eu vou ver um pouquinho do jogo. Eu tenho uma vassana por futebol italiano. E aí a gente começa às 6h20, ok? 6h20? 6h20. Tá? Então 6h20. Vamos ver se 6h15 a gente começa a descer.